que você pode abrir o mesmo tesouro de Deus várias vezes, mas em cada vez Ele tem algo novo para a minha vida e para a sua. Ezequiel. Você achou? No capítulo 37. É um texto muito conhecido. Em breve nós vamos estar inaugurando o nosso instituto, ok? A documentação já está praticamente definida e eu creio que vai ser um tempo sobrenatural e nós vamos alargar as nossas fronteiras no serviço da igreja. Então existe muita coisa lá fora que precisa ser vista pela igreja. Nós não podemos ser o povo que olha para o umbigo e para as paredes que tem. Nós temos que olhar para além das nossas paredes e descobrir lá fora uma sociedade que não conhece o Senhor Jesus e só vai parar para ouvir que Jesus é o Senhor quando ela for suprida nas suas crises sociais. Então nós temos essa preocupação. Tem muita gente precisando do serviço que a igreja pode prestar. Já estamos começando a desenhar muitas coisas. E você que tem um chamado nessa área, começa a se preparar, vai ativando teus sonhos, vai compartilhando, levantando seu povo, porque nós vamos começar a desenhar muitos projetos dentro desse instituto. Quem sabe não chegou o tempo de você arregaçar as mangas e começar a ver os sonhos de Deus se realizando na sua vida. Amém, irmãos? Há espaço para muita coisa, porque lá fora a necessidade é grande demais. Então, todo sonho, todo projeto vai ser muito bem-vindo. Amém, queridos? Então, comece a orar por isso, comece a se deixar usar por Deus para isso. Nós vamos fazer uma obra tremenda no social. A igreja não vai só pregar o evangelho que leva para o céu. A igreja vai pregar o evangelho que também tira do bolsão de pobreza, tira da rua, faz a inclusão social, liberta o cativo, liberta o oprimido, cura o enfermo da alma. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. A gente não é mineiro não, mas trabalha quieto. Aí quando a coisa acontece, a gente volta. Tem que ter mais marketing, né, irmãos? Começamos, já demos o primeiro passo, já fizemos o primeiro estatuto. Eu não sei fazer isso. Então, não é? Mas é bom você saber o que está acontecendo. Amém, amados? Ezequiel capítulo 37, verso 1 até o verso 10. É um texto que você conhece. Chama-se o Vale dos Ossos Secos. Não é assim? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresciam as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe:
Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Curva a sua cabeça e faz uma oração ao Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo ministrar ao teu coração a palavra dele. Porque se a palavra é de Deus, só o Espírito de Deus pode ministrar ao nosso coração. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor aplique a palavra ao nosso coração. Porque assim a vida vai nos alcançar. Assim o que a morte, de morte em nós, vai sair. E tudo que é novo vai se levantar em nós. Santifica nossos olhos e ouvidos, nossa mente, nosso coração. Abre o nosso entendimento, para que nós possamos receber do Senhor, com simplicidade e singeleza, a palavra que vai mudar a nossa história. Faz assim, meu Pai, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado: os santos de Deus e o poder da palavra profética. Os santos de Deus e o poder da palavra profética. É interessante aqui, Ezequiel era um profeta, e um profeta dos bons, mas diz o texto, que o Espírito levou Ezequiel para um vale de ossos secos. O que você faria se de repente o Espírito Santo te levasse para um vale de ossos secos? Qual seria a sua reação? Nós queremos que o Espírito Santo nos leve para o lugar da festa, da alegria. Nós queremos que o Espírito Santo nos leve para uma reunião de avivamento. Nós queremos que o Espírito Santo nos leve para um seminário sobre crescimento espiritual. Mas nós não queremos que o Espírito Santo nos leve para um lugar cheio de osso seco, um ossário, um depósito de coisa que já morreu, porque o que está ali nem pode ser mais qualificado, porque não há aparência mais nenhuma, é só osso. Então ali é o depósito de coisa que já morreu. Você gostaria de ser levado pelo Espírito Santo para um lugar desse? Principalmente se você fosse um profeta, uma profetisa, alguém que está debaixo de um manto tremendo, que tem um chamado, uma revelação, e de repente Deus, sem te dizer nada, te pega e te leva para um lugar daquele, e diz para você assim: faz alguma coisa aí. Você gostaria de ir? Eu aprendi uma coisa nesse texto, irmãos. Quando nós somos realmente do Senhor, nós não temos muita opção em relação a destinos, não. Às vezes nós reclamamos de muitas coisas na nossa vida, reclamamos de alguns lugares onde nós nos achamos, e achamos até que é o demônio que está nos levando para lá, mas às vezes é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que está nos tirando de alguma zona de conforto e nos introduzindo num lugar de muitas vezes angústias, de dores, de choque, de escândalos, não é? Porque olhar aquilo, meu Deus, caramba, eu sou um profeta, me trazer para cá, para uma porção de osso, eu tenho que falar para gente. Uma crise, não é, irmão? Eu acho que muitos de nós entraríamos em crise. Eu acho que eu não tenho mais unção, acho que meu ministério acabou. Deus está falando para você. Um erro do homem e de uma mulher de Deus é se avaliar pelos destinos do Espírito Santo. O Espírito Santo é soberano e os destinos que ele define para nós não servem para nos avaliar em termos de chamado, unção ou ministério. Muitas vezes você vai ver pessoas cheias da unção em lugares que ninguém gostaria de estar. E nós, os que estamos de fora na plateia olhando, achamos:
perdeu a unção, não tem direção de Deus, se perdeu no caminho, está em pecado, por isso que está passando por isso. Eu não quero dizer que tua crise é só por causa do Espírito Santo. Tem gente que está em crise por causa da sua vida desregrada na presença de Deus. Tem gente que está em crise vivendo um vale de ossos secos por causa das debilidades da sua alma e da sua fragilidade espiritual. Mas eu também quero dizer para você que tem muita gente boa, direita na presença de Deus, que está passando por vale de osso seco, mas não é para vergonha não, é para atrair o sobrenatural de Deus. Então pode ser que você esteja vivendo um tempo desagradável, mas que Deus vai usar a sua vida para trazer através de você a manifestação da glória dele em muitas áreas. Isso será um sinal de que o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Bom, como é que funciona isso aqui? Vamos voltar lá para a criação, Gênesis. Deus olhou e viu o caos, fala caos. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Ela não tinha forma, ela não tinha aparência, ela não tinha nenhum sentido harmônico. Se olhava para ela, e o texto no original é sem forma e vazia, é quase que o caos. É algo que você não tem como avaliar, porque se não tem forma, vai avaliar como? Vazia, que conteúdo tem? Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito do Senhor pairava sobre a superfície. O Espírito do Senhor estava ali. Deus olhou o caos, fala caos, mas no coração dele ele teve uma outra vontade. Ele olhou e disse: vamos começar a organizar isso aqui. A Bíblia não está dizendo isso não, tá, irmão? Sou eu que estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo a seguir, depois de ter visto o caos, ele começou a organizar a bagunça. Fala bagunça. Ele começou a liberar a sua palavra. E na medida em que ele ia falando, as coisas iam acontecendo. Haja isso, haja aquilo, se forma assim, e vai para cá, e separa isso daquilo, e faz separação entre uma coisa e outra, e cria luz, e cria escuridão, e faz separação entre o dia e a noite. Ele foi dizendo, e as coisas foram acontecendo. Olha para o irmão que está do seu lado bem sério, e diga para ele assim: Deus cria as coisas a partir da sua palavra. A palavra de Deus liberada tem a substância para criar o que Deus quer que seja criado. Quando ele disse haja luz, ele não queria sombra, ele queria o quê? Luz. Quando ele disse haja os luzeiros, ele queria o quê? Que se acontecesse o quê? A gente às vezes fica chocado com essa simplicidade de Deus. Deus disse haja isso. O que ele queria que acontecesse, irmão? Isso. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele foi lá na terra, fez um boneco, saiu eu e você. Olha para o irmão que estava, você é lindão, imagem e semelhança de Deus. Quem diz que você é feio não entende nada de Deus. Você é bonita a beça, porque Deus não é feio. Amém? Mas quando ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava pensando num camelo? Ele queria que saísse um camelo? Quando ele soprou nas narinas do homem o sopro de vida, ele estava soprando morte? Não, o que ele estava soprando? Então fala, Deus é maravilhoso, é sobrenatural, é tremendo, é Deus de milagre, de maravilha, mas não é idiota. Fala. A igreja precisa entender que Deus não é idiota. Aquilo que Deus diz, será. Eu vou repetir. Aquilo que Deus diz, será. Você demorou a entender, então vamos ver aqui. Aquilo que Deus diz, será. Se ele disse que é para a direita, vai ser para onde?
Se ele disse que você é uma delícia de Deus na terra, o que que você é? Por que que você acredita que não é? Fala, meu Deus não é um idiota, não tem problema mental. O que o meu Deus diz é. A palavra dele não volta para ele vazia. Significa o seguinte: ele libera a palavra e a substância que está na palavra para produzir o que ele quer que seja produzido, vai. E não volta para ele sem produzir o que tem que produzir. Tem que produzir, porque Deus estabeleceu assim. Amém? Bom, até criar Adão, Deus profetizava. Até criar Adão, tudo que queria que acontecesse foi Deus que falou. Depois que criou Adão e deu a Adão o privilégio, fala, privilégio, de articular a palavra, de se comunicar com Deus, de ouvir e entender Deus, e de reproduzir o que Deus queria que fosse dito. Daí para frente, Deus não profetizou mais. Deus falou para o homem falar. Vou repetir para você. Você tem que entender isso, para você ver que a sua palavra é poderosa na terra. Nós estamos na terra para sermos o eco da linguagem de Deus. O problema é que nós nos corrompemos, mas esse direito que Deus nos deu, Ele não tomou. E é por isso que muitos de nós estamos colhendo o que não gostaríamos de colher. Você vai aprender hoje uma chave que vai tirar você de situações ridículas, coisas que você não precisava viver, mas está vivendo porque não entendeu qual é o propósito de Deus com a nossa vida na terra. Deus nos colocou na terra. Se fosse para viver igual um macaco, não nos dava voz e não nos dava uma linguagem, não nos dava esse privilégio de falarmos, entendermos e dizermos aquilo que entendemos e nos fazermos compreender. Isso é coisa de Deus, não é coisa do capeta, nem da sua carne. É o sopro de vida de Deus, é a imagem e semelhança de Deus que está em nós. Nos perdemos por causa do pecado, nos perdemos no discurso porque nos afastamos da fonte. E aí começamos a usar o mesmo privilégio que tínhamos com fontes erradas. Estamos reproduzindo uma linguagem errada. E Deus nos quer de volta para o propósito. Fala, de volta para o propósito. Quantos querem voltar para o propósito? Então diga, eu quero voltar para o propósito, Senhor. Me ajusta no teu caminho, para eu não reproduzir fontes erradas. Esse é o nosso problema. Em Hebreus 11 nós vemos que todas as coisas, o universo visível foi criado a partir do universo invisível. Dois princípios. Pela palavra Deus criou, e criou o que existe a partir do que nós vemos, não vemos. Então o espiritual gerou o material. Vou repetir para você. O espiritual gerou o material. Quer anotar o texto? Hebreus 11, verso 13, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Como é que o universo foi formado? Espera aí, não é só a terra não? É o quê? O universo significa o que você vê e o que você não vê. Aquilo que vai ser descoberto daqui a 1000 anos
e aquilo que vão passar milhões de anos e não vão descobrir. Porque a física diz que o universo não tem começo nem fim. Então ele disse que pela palavra dele criou todo o universo. Amém? Hebreus 11:3. E diz assim: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então diga para o seu irmão assim: uau, você apareceu, que maravilha, uau. 2 princípios: a palavra cria, e o que nós vemos foi formado pelo que nós não vemos. O espiritual gera o visível. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: o espiritual gera o visível. O que você quer aqui tem que ser gerado no reino espiritual. Muitos de nós não entendemos disso. Tem coisas que nós temos habilidade para fazer acontecer, mas tem coisas que só vão acontecer se elas forem geradas no reino do Espírito. Está entendendo até aqui? Porque daqui a pouco nós vamos dar 3 passos para você e você vai sair daqui transformado. Mas tem que entender isso aqui, são princípios que nós estamos falando. Então diga para o seu irmão assim: a palavra na sua boca tem poder, meu irmão. Agora, por que Deus usou a palavra lá em Gênesis? Ele olhou o caos, viu o caos, mas no coração dele ele queria o caos? Não, ele falou: vamos organizar esse negócio, eu quero harmonia. Quando ele disse eu quero diferente do que está, o que é que ele fez? Ele abriu a boca e começou a falar. Então diga: Deus falou para mudar o caos. Ele viu o caos, mas falou o que tinha que ser. Repete para o seu irmão: Deus viu o caos, mas falou o que tinha que ser. Deus resolve problema falando a solução e não repetindo o problema. O caos era o problema, a solução era a harmonia. Então ele falou o que? O problema ou a harmonia? A harmonia. Olha para o seu irmão e fala: aprenda com Deus. Não se resolve problema falando de problema, se resolve problema profetizando solução. Deus resolve as coisas profetizando solução. Deus resolve as coisas profetizando solução. Deus resolve as coisas profetizando o que está no coração dele e não o que ele vê. Amém? Está aprendendo isso? Amém. Quantos aqui são feitos à imagem e semelhança de Deus? Porque tem gente que acha que foi feita à imagem e semelhança do capeta. Tem gente que não vê, não tem nada com Deus. Vamos repetir aqui: quantos aqui são feitos à imagem e semelhança de Deus? Uau! Dê um aplauso para ele. Deus fala a solução? Sim ou não? Para resolver problema, Deus fala a solução? Quem é que gosta de problema? Quem é que gosta de problema? Capeta, meu irmão. Satanás gosta de problema. Porque quanto mais problema na nossa vida, menos harmonia na nossa história, mais caos, mais desequilíbrio. Então agora olha para mim. Se você é a imagem e semelhança de Deus, por que quando você vê problema, abre a sua boca e fala como capeta e não como Deus? Não gostou dessa? Mas precisa ouvir, para você começar a ver que palavras saem da tua boca. Por que você, feito a imagem e semelhança de Deus, na hora que vem um problema, não age como Deus, que resolve problemas, e age como demônio, que gosta de problemas? Você gosta do seu problema? Quem gosta do problema que está vivendo aqui? Só doido, se estiver interno agora. Se você não gosta do problema que está vivendo, por que só fala dele?
Por que que enche os céus da tua cabeça só falando do problema? Por que que você se casou com seu problema? Ponto. É por isso que tem gente que não é liberto, porque não muda discurso. Linguagem modela pensamentos, e pensamentos novos criam hábitos novos. Começa com o que você diz, porque a primeira pessoa que ouve o que você diz é você mesmo. Porque tem coisas que você diz, ninguém ouve, mas está no secreto do teu coração, e a tua alma ecoa o teu discurso. Deus quer nos arrancar dessa história. Deus quer nos libertar desse ciclo de miséria. Você vai entrar nos melhores dias da tua vida. Você será profeta sobre a tua própria história. O tempo da tua libertação chegou. O tempo da tua cura chegou. Mas você tem que decidir mudar o teu discurso. Chega de ser osso seco e viver no meio de osso seco. Deus te chamou para sair do caos e viver na harmonia de um paraíso. Você está entendendo o que Deus está falando? Vai mudar a tua vida ou não? Decisão sua. Você continua sendo feito à imagem e semelhança de Deus. Precisa decidir a fonte que vai nutrir o teu discurso. A fonte que vai nutrir o teu discurso. Teus olhos te direcionam para a tua fonte. O que você está vendo aí, Ezequiel? Montão de osso, chefe. Deus sabia que era osso. Você sabe que o teu problema é osso. Você sabe que a tua história está difícil. Não precisa ficar dizendo isso para ninguém. Você tem que buscar caminhos de solução. Vai para Deus. Deus, o que é que eu faço quando eu vejo um caminho difícil? Começa a projetar um caminho novo. Começa a olhar para os meus passos. Olha para o meu filho. E começa a desenhar uma rota nova. Começa a sonhar com uma perspectiva nova. Começa a mudar a tua cabeça, para a tua palavra entrar em linha com o meu propósito. O que você está vendo aí, Ezequiel? Osso seco. Isso pode mudar? Tu sabe, Senhor. Frouxo. Ele tinha que dizer, sei que pode mudar, o Senhor pode mudar. Ele falou, tu sabes. Até profeta frouxa. Deus falou assim, vem cá, moço. Começa a profetizar. Você vai falar assim. Porque tem horas que Deus vai colocar gente do teu lado, para colocar o dedo no teu nariz e dizer, cala a tua boca. Começa a falar direito. Começa a mudar o teu discurso, para mudar a tua vida. Sai dessa linguagenzinha de miséria e começa a entrar na linguagem de nobres. Você vai dizer dessa forma, Ezequiel, assim, 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 vai acontecer isso, assim, assado. Você vai deixar de ser vale de osso para ser lugar de exército numeroso. Você vai deixar de ser opróbrio para se tornar lugar da manifestação da minha glória. Tua casa é lugar de osso seco? Pois é, vai continuar sendo, enquanto você se vir no meio de osso seco e não tiver coragem para profetizar o que está no coração de Deus. Hoje o Senhor vai ativar a tua veia profética, para você aprender a ouvir Deus. Não é para ficar dizendo eis que te digo para os outros, não. É para você dizer eis que me digo. Eis que me digo. Não é eis que te digo, é eis que me digo. Porque você precisa ser profeta de mudança na tua vida, para tirar a tua almazinha cretina e medíocre desse lugar de podridão. Ezequiel, você vai falar assim, assim, assim. E Ezequiel foi lá, começou a falar. Pá, pá, pá. Enquanto ele falava, as coisas começavam a acontecer. E osso com osso, devia ser uma festa. Fêmur com tíbia, tíbia com perônio, perônio com metatarso, metacarpo, crânio, pá.
um festival para anatomia. O pessoal da faculdade de medicina gostou da época, que ele ia vendo as coisas se desenhando. Botou tendão, botou carne, botou pele. Tinha jeito, tinha cara, mas não tinha vida. Falou, não está bom ainda não. Porque você não está aqui para dar forma, você está aqui para levantar vida. Você não está aqui para mudar a aparência, você está aqui para gerar vida. Tua casa não vai ser um lugarzinho de acomodação. Tua casa não vai ser lugarzinho de aparência, vai ser lugar de vida. Porque não adianta botar tendão, carne, pele, todo mundo achar que está bonzinho, olhar e dizer que está dando certo. É vida que vai levantar a tua história. E precisa do Espírito para isso, né, irmão? Ó, o Espírito vem dos 4 ventos, dos 4 cantos e sopra. Nessa hora, diz a Bíblia, que a vida entrou naqueles corpos. Já não era mais osso, já não era mais lugar de vergonha, já tinha aparência de gente. Muitos já se dariam por satisfeito, como tem gente se dando. Mas ele falou, não, tem que estar de pé. E o que eu levanto funciona. E quando eu levanto e funciona, meu nome é glorificado. Porque o que Deus quer não é a tua glória, não é o teu prazer. O que Deus quer é a glória dele manifesta na terra. Aí nós vamos ter prazer. A gente quer prazer sem a glória de Deus, não existe. A nossa alegria está em manifestar a glória de Deus. Se você não tem esse por base na sua vida, as suas alegrias vão ser fúteis. Um dia em cima, um dia embaixo. Sua vida vai ser bipolar. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Deu certo, estou alegre. Deu errado, estou mal. Deu certo, me tratou bem, eu estou assim. Olhou para mim, riu, não riu. Você vai sair dessa alminha cretina e vai começar a se ver no propósito de Deus. Vai sair desse seu sário seco e começar a viver os melhores dias da tua vida. Três coisas aqui nesse texto. São 3 chaves. Primeira, diga número 1. Deus quer que eu tenha uma visão correta no meu espírito. Você vai ver as realidades e nós somos ávidos em ver. E somos rápidos em ver. E somos rápidos em discernir. Tem gente que bate o olho, já vê logo o problema. O problema não é eu ver o problema, é o que eu faço depois que eu vi. Se eu não for treinado para ser um homem, uma mulher transformador de situações, se eu não for um homem, uma mulher com propósito divino na minha vida, de ser um profeta de mudanças, de falar e liberar a palavra que vai gerar vida e não consolidar a morte, eu vou ficar preso no que os meus olhos viram e vou destilar o que a minha alma está querendo que eu destile. Mas eu tenho que ver a realidade e ato contínuo e voltar para Deus. Senhor, e agora? Quando você começar a perguntar isso, você vai começar a ter respostas de Deus para perguntas que você achou que nunca teria, porque você nunca perguntou. Deus não se move pelos teus problemas. Deus se move pelas tuas intenções. O que eu quero fazer com esse problema? Se você quiser andar com Ele, Deus vai falar, é teu. Se você decidir mudar de vida, Ele vai dizer, esse problema é meu. Eu vou te dar a solução agora. Eu fui na cruz do Calvário para te tirar da crise. Eu vou te dar o caminho de vitória agora. Mas você tem que decidir. Tem gente que gosta de falar de problemas, mas não tomou a decisão de sair dos problemas. Tem gente que gosta de falar de problema. Abre a alma. Eu gosto de abrir a minha alma. Mas fica aberta. Você tem que abrir para sair, fechar para não entrar mais. Tem gente que gosta de falar de problemas. Não tem problema falar sobre eles. O problema é não falar o que deve ser depois deles. Quantos estão felizes com seus problemas aqui? Quantos estão muito satisfeitos com seus problemas? Amém, irmão? Ninguém. Por que então me consolidar falando deles? Porque aquilo que eu falo
é um selo daquilo que eu quero consolidar. Quando você continuar achando que a tua casa é um vale de osso seco, vai ser um vale de osso seco. Quando você estiver falando, proclamando, profetizando que o teu casamento é uma bagunça, teu casamento vai ser uma bagunça. Não adianta fazer vigília, não adianta dar oferta com propósito, não adianta subir monte e descer vale, não adianta ir na campanha do pregador ABCOD, não adianta mudar de igreja, porque tem gente que muda de igreja porque não quer mudar de vida. Vou repetir, você que está ouvindo aí, tem gente que muda de igreja porque não quer mudar de vida. Então é mais fácil mudar de lugar. Deus quer que você tenha uma visão correta no seu espírito, porque quando o problema chegar, Deus olhou o caos e falou assim: haja luz. Para ele não tem plano B. Haja separação da terra da água, não tem plano B. Olha para mim, sai do plano B. Você só tem um plano A: atrair a glória de Deus e mudar de história. Você só tem um plano A: atrair a glória de Deus e mudar a sua história. Você só tem um plano A: atrair a glória de Deus e mudar a sua história. Você só tem um plano A: atrair a glória de Deus e mudar a sua história. Quando Deus quer mudanças, Ele não dá opções, é aqui. A decisão é sua, Ele não tem opção. Então você precisa ter a visão de Deus a seu respeito, visão de Deus a respeito da sua casa, do seu ministério, dos seus sonhos, seus projetos. Você precisa ter uma visão de Deus a respeito da sua família, a respeito dos seus filhos, seus pais, porque é esta visão que vai nutrir o teu discurso. Quando você fala, você projeta o que você quer que aconteça. Diga a Deus: limpa meus olhos espirituais. Segunda coisa que Deus quer: Deus quer que nós profetizemos os seus decretos e os seus propósitos. Decide botar um freio na tua bendita boca. Tem hora que o menos é mais. Não estou dizendo que você não vai se comunicar, não estou dizendo que você vai virar uma ostra encruada, um caramujo encaramujado, não é isso que eu estou dizendo. Seja uma pessoa de relacionamento, dinâmica, glória a Deus por isso, eu acho maravilhoso isso. Mas ponha freios na sua língua, porque ela pode incendiar uma floresta, e a primeira que ela incendeia é a sua floresta. Na hora de abrir a tua boca e liberar a semente, liberar a substância que vai criar, cuida para que esta substância não seja promotora de deformidades na sua história, nem sirva para consolidar as deformidades que estão na sua vida. Irmãos, como isto acontece? Nós perdemos a noção, porque nós não estamos mais valorizando a nossa palavra. Tem gente inclusive que já nem tem palavra. Um dia uma coisa, outro dia outra. Um dia fala para a direita, outro dia fala para a esquerda. Deus quer uma seriedade no nosso propósito. Somos homens e mulheres, preste atenção, desde antes da nossa conversão, a nossa palavra já tinha poder. Depois de convertidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós fomos reconciliados com Deus em Cristo, e o Espírito da verdade está em nós. E a palavra da verdade está na nossa boca. Por que cargas d'água a gente insiste em travar a palavra da verdade e liberar a palavra da promiscuidade, da derrota e do fracasso?
liberando para nós mesmos uma identidade que Jesus disse que já não temos, liberando para nós mesmos um futuro que Jesus disse que já mudou, liberando para nós mesmos um manto que não é de bênção, é de maldição. Isto tem que acabar. No meio da crise, se não tiver nada de bom para falar, você vai começar a dar glória a Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Chegou a hora do milagre. Eu nem sei como é que vai ser isso aqui, mas eu me recuso a consolidar isso na minha vida. Eu não quero isso, Senhor. Você pode falar cantando, dançando, virando cambalhota. Você pode falar quietinho no teu coração, que o primeiro ouvido e o mais importante não é o do diabo, não é o de Deus, é o teu. O primeiro e mais importante ouvido é o teu, e você precisa falar como convém, porque as tuas palavras te comprometem e selam o teu futuro. Você está entendendo o que Deus está falando? Olha para o irmão que está do seu lado. Baby, boquinha santa sua, hein? Só fala o que convém, viu? Show de bola, meu irmão. Vou deixar até você profetizar para mim hoje. Você é santo, fala. Terceiro, para terminar, Deus quer que nós entendamos que o milagre, às vezes, é um processo. Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Na hora que estava com toda a aparência humana, parado ainda. Aí disse: agora profetiza para o vento, profetiza para o Espírito. E aí ele abriu a boca e o Espírito. Processo. Enquanto ele profetizava, o processo ia acontecendo. Tem coisas, há coisas que você vai liberar um comando e tchum, aconteceu. E há coisas que você vai liberar o comando N vezes e vai ter que ter fé suficiente para esperar até que aquilo se cumpra. Você não pode mudar a sua palavra nem o seu discurso enquanto você não vir o propósito de Deus se cumprindo. Você não pode se autorizar a mudar de conversa. Você tem que ser a pessoa chata, que toda vez que tocarem naquele problema, você vai abrir a tua boca e dizer a mesma coisa que Deus quer que você diga. Mas eu vou ficar dizendo isso 10 anos, 100 se for preciso. Vai ser uma bênção se tiver que falar 100 anos, Deus vai te dar 100 anos de vida. Tem hora que Deus não vai dar só para você viver mais. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo para mim e para você que nem tudo na operação de Deus é instantâneo. Nem tudo na operação de Deus é instantâneo. Tem coisas que Deus vai fazer processualmente. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Quantos hoje querem mudar o seu discurso? Quantos hoje querem se tornar profetas da sua própria história e levar a sua vida para o melhor lugar que existe? Quantos querem deixar de viver no meio de osso, ser osso, e começar a ter vida abundante, cheia do favor e do poder de Deus? Agora, ponto. Quantos aqui têm consciência de que não tem feito isso? É você que tem que vir aqui na frente, que quem faz não precisa vir. Se o seu discurso está alinhado com o propósito de Deus, você não precisa vir. Você está certíssimo. Continua. Agora, se você é dos tais que abre a sua boca grande para falar o que Deus não te autorizou a falar, meu irmão, então você, por favor, está errado. Eu queria que você agora se voltasse para Deus. Você lembra das vezes que você abriu a sua boca para falar o que não deve? Você encheu os céus da tua cabeça com sementes de morte.
Você colaborou para aumentar o número de osso seco na tua história. E Deus hoje está te dando o privilégio, a oportunidade de mudar essa história. Como é que eu mudo uma história? Toda a história de um homem e de uma mulher muda na cruz. E aos pés da cruz é o lugar do meu quebrantamento, é o lugar do meu arrependimento, é o lugar da transformação de vida, é o lugar em que eu digo: hoje eu faço uma linha divisória na minha vida, tem um antes e um depois. Em relação a este problema, tem o dia antes da cruz e os dias depois da cruz. Eu hoje quero mudança na minha vida, Senhor, e começo me arrependendo. Como é que eu me arrependo? Acho que você já sabe. Se voltar para Deus, chamar o teu erro pelo nome, porque tem nome. Senhor, me perdoa pelos meus inúmeros pecados. Isso é hipocrisia. Dá nome aos bois. Senhor, me perdoa pelo pecado da maledicência, pelo pecado da fofoca e da intriga. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu abri a minha boca e amaldiçoei minha vida, minha casa, meu casamento, meus filhos, meus pais. Me perdoa pelas vezes que eu abri a minha boca e amaldiçoei meus líderes, meus liderados. Me perdoa pelas vezes que eu abri minha boca para mim mesmo. Eu não falei não, ninguém ouviu, mas eu ouvi e consolidei a minha alma com o meu discursozinho pecaminoso. Me perdoa, Senhor, porque isto foi pior para mim do que para o outro. Eu estou colhendo coisas que eu não quero comer, estou passando por caminhos que eu não quero andar. E hoje eu quero mudança na minha vida, Senhor. Me perdoa, Pai. Rasga essa nota promissória. Tira da mão do diabo toda a legalidade que ele adquiriu na minha vida por causa do meu discurso. Meus discursos foram decretos publicados, e esses decretos deram autoridade a ele. E nessa noite eu peço perdão e quero tomar esses decretos, essa autoridade, e colocar aos pés da cruz, que é o lugar da mudança. É você e Deus agora. Eu não posso fazer essa oração por você, mas se você quer mudar de vida, do seu jeito, da sua maneira de falar, você vai falar com Deus. Da maneira como você se relaciona com Ele, você vai dizer: meu Deus, tem misericórdia. Quanta insensatez na minha vida, quanta imprudência no meu discurso. Quantas vezes o diabo entrou na minha história e tomou legalidade, e me oprimiu, me deprimiu, trouxe enfermidade para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, para o meu ministério. Eu quero hoje, Senhor, quebrar tudo isso. Eu quero te pedir perdão, meu Deus. Eu quero me derrubar aos pés da cruz e dizer para o Senhor: muda minha história, Jesus. Muda minha história, Jesus. Arranca de mim, meu Deus, toda a legalidade que o diabo adquiriu. Toda a legalidade que o diabo adquiriu. Arranca de mim, Senhor. Neutraliza, meu Deus, no reino do Espírito, toda a demanda que o diabo lançou na minha direção. E cancela, Deus. Cancela toda a legalidade que ele adquiriu na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha descendência. Cancela. Eu quero começar um tempo novo. Quero começar um tempo novo na tua presença. Eu hoje aprendi que a minha palavra tem poder, e eu quero ser profeta de uma nova história. Eu quero ser profeta de um novo tempo. Eu quero abrir a minha boca e desenhar diante de mim um futuro desejável. Eu não quero mais abrir a minha boca para pintar quadros de miséria, derrota e fracasso. Eu quero abrir a minha boca e pintar os quadros que estão no teu coração a meu respeito. Peça ao Senhor para falar ao teu coração. Peça ao Senhor para santificar os teus ouvidos, o teu entendimento, para que você possa receber dele as palavras de vida que são necessárias para ti. Agora, meu Deus, por favor, como o Senhor levou Ezequiel a profetizar,
Eu te peço, Espírito Santo, vem dos quatro cantos e sopra sobre os meus irmãos e irmãs, sopra sobre estas histórias, sopra para esses que foram habitantes de lugares de ossos, sopra e levanta-os como um exército numerosíssimo, cheios de autoridade e poder, para mudar a história deles e a história dos que estão em torno deles. Levante suas mãos para o alto, começa a pedir o Espírito Santo para soprar sobre a tua vida, o sopro novo, o sopro de vida, o sopro de mudança, de transformação, um sopro de coisas novas, o sopro que vai te trazer uma unção nova, uma unção fresca, vida, esperança. Pede ao Espírito para soprar sobre a tua casa, teu casamento. Pede ao Espírito para soprar sobre o teu ministério, sobre os teus sonhos. Pede. Se recuse a viver nestas áreas como se fosse no meio de ossos secos. Você não é covreiro, você não é coveira, você não vive em cemitérios. Você foi chamado para viver os melhores dias da tua vida. Você foi chamado para abrir a tua boca e trazer a existência que está no coração de Deus. Deus está clamando por uma geração que profetiza segundo o coração dele, uma geração que abre a boca e, apesar do que vê, profetiza o que quer que seja. Uma geração que vai mudar pelo discurso, e um discurso em linha com o coração do Pai. Tua palavra vai produzir mudança. Começa a tomar posse disso. Você é profeta dos tempos de avivamento. Há uma nuvem se deslocando na nossa direção. Profetiza sobre o teu corpo, sobre a tua saúde. Profetiza sobre a tua alma. Alma, quieta-te. Toda ansiedade sai, toda opressão sai, toda depressão sai, toda aflição e angústia sai, tristeza sai. Recebe o novo de Deus. Família, problema, sai. Casamento, problema, sai. Começa a chamar a existência um casamento feliz. Começa a chamar a existência uma família feliz, uma família que vive a alegria do Senhor, uma família que tem um futuro desejável, que tem um destino em Cristo para viver e alcançar. Oh! Sopra, Espírito, traz autoridade, tira toda timidez, tira toda vergonha, tira toda insegurança, levanta os ousados em Cristo. Ah, você não está acreditando que a tua palavra tem poder para mudar a tua história. Não importa o que você ouviu de errado, não importa o que você disse de errado. Decretos novos anulam decretos antigos. Começa a liberar decretos novos sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora, Deus, cerca meus irmãos e irmãs com teu anel de fogo, com os teus anjos, cobre-os com teu manto de graça e os esconde das retaliações do diabo. Meu Deus, até que a identidade de profetas de um tempo novo seja firmada neles. Libera teus anjos a favor deles, para que guarde o caminho deles, guarde o entorno deles,
que o inimigo não alcance vantagem sobre eles, e que as histórias velhas não se reproduzam na vida deles, que os discursos antigos e malignos não se reproduzam na vida deles. Meu Deus, muda a linguagem do teu povo, muda a linguagem do teu povo, dá a eles equilíbrio no que dizem e sabedoria no que vão proclamar, para que as tuas intenções se cumpram na vida deles. Eu abençoo meus irmãos e irmãs com novidade de dias do eterno. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo cele-os para um tempo novo na tua presença, que num tempo muito curto, ó Deus, eles vejam o fruto das sementes que eles vão plantar reproduzindo na vida deles, que eles colham, meu Deus, o resultado desta semeadura, e que a teu nome seja glorificado na vida deles e onde eles estiverem. Levanta-os como um exército poderosíssimo, que vai marchar pela terra como quem sabe o que vai fazer e para onde vai, e a serviço de quem eles estão funcionando. Pai, sela neles a identidade dos transformadores de circunstâncias, sela neles a identidade dos geradores de propósitos novos. Gera neles, ó Deus, a convicção de que eles são sim instrumentos do Senhor na terra, para mudar histórias, para mudar contextos e para mudar lugares, porque onde eles chegarem, a tua glória estará com eles, e as tuas palavras de vida serão proclamadas a partir da profeteia dos teus filhos. Seja assim com teu povo, Deus, em nome do Senhor Jesus. E os que recebem, digam: eu recebo, em nome de Jesus. Pai, leva-nos para os nossos lares em paz. Dá ordem aos teus anjos guerreiros para nos guardarem no caminho de volta. Livra-nos das ciladas, armadilhas e setas do diabo, dos acidentes e incidentes, inclusive no trânsito. Nos dá uma noite bendita, Senhor, sonhos do Senhor, e amanhã nos desperte, ó Deus, para uma semana gloriosa na tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. Um beijo grande no seu coração.